sou o Cadu, esse aqui é o Fetiche Literário e esse é o vídeo de leituras de janeiro de 2025. Temos 7 leituras, então tem bastante coisa. Coisas muito boas, mas também algumas coisas, assim, complicadas. Sem mais delongas, vamos começar com a minha primeira leitura deste ano, que foi O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson, que é o primeiro livro do Stormlight Archives, que eu pesquisei e aparentemente é para ter 10 livros. Não sei se é exatamente isso, mas me digam nos comentários. Pelo visto já tem 4 ou 5 e o plano é que sejam 10. Nesse mundo fantástico, o Brandon Sanderson imagina um país chamado Roshar, que é um país que é constantemente atravessado por guerras, conflitos, mas também por tempestades gigantes que trazem, inclusive, devastações para certas regiões do país. Nesse mundo, as pessoas de Roshar, elas ficam constantemente batalhando para conseguir espadas e armaduras superpoderosas que têm o poder dessas tempestades. E o livro já começa com um assassinato do rei do país, que alguém mandou assassinar, mas a gente não sabe bem porquê. E isso tem tudo a ver com essas tempestades e essas espadas e armaduras. Para nos introduzir para esse mundo fantástico que ele está criando, o Brandon Sanderson faz a gente ser guiado por 3 personagens principais. O primeiro deles é o Kaladin, que é um escravizado que está lutando pela sua vida enquanto segue escravizado. O segundo é o Dalinar, que é um nobre muito próximo ao rei, que está nessas batalhas tentando conquistar espadas e armaduras para si e para os seus filhos. E a terceira é a Shallan, que é uma estudiosa que tem alguns interesses ocultos que eu não vou revelar agora. Conforme a gente vai conhecendo esses 3 personagens e os outros que eles vão interagindo, a gente começa a entender aos poucos como esse mundo funciona e, nossa senhora, a construção de mundo deste livro é simplesmente sensacional. Todos os livros do Brandon Sanderson que eu já li têm essa construção de mundo sensacional, não é uma surpresa nenhuma, mas para esse mundo em específico de Roshar, parece que o Brandon Sanderson investiu muito mais tempo criando cada um dos mínimos detalhes que ele vai apresentar pra gente nesse livro e nos próximos. E nenhum detalhe, nem histórico, nem físico, nem de personagem dessa série parece ser por acaso. Parece que tudo tem algum sentido pra ser dessa forma e é isso que cria uma boa fantasia. Aliás, o livro que eu li, eu peguei na biblioteca e eu fiquei 30 e poucas semanas esperando na fila da biblioteca pra conseguir, porque é bastante difícil de conseguir os livros do Sanderson. E aí eu recebi o livro no final de dezembro. Final de dezembro, um monte de prazos, um monte de coisa para entregar. Quando eu consegui pegar o livro para ler, faltavam 6 dias para devolver para a biblioteca e o livro tem 1.250 páginas. Então, assim, foi um caos? Foi. Foi uma correria? Foi. Foi bom? Foi maravilhoso. E é sobre isso. O segundo livro que eu li em janeiro de 2025 foi A Casa de Terra e Sangue, da famosíssima Sarah J. Maas, que é o primeiro livro da coleção Cidade Crescente, que aparentemente tem 3 volumes. E aí, assim, problemas com esse livro. A Casa de Terra e Sangue nos conta a história da Bryce Kinlan, que é uma meio humana, meio fae, que é tipo uma espécie de fada, que vê a sua melhor amiga e os amigos dela serem brutalmente assassinados por um monstro, um demônio, que ela não sabe exatamente o que é. Ela decide investigar o assassinato da amiga e desse grupo 2 anos depois, com um anjo caído. E detalhe, essa melhor amiga dela e o grupinho de amigos dela também eram meio lobisomem. Então, assim, vocês já conseguem ver a confusão e o caos, né? Eu sou um grande fã de Trono de Vidro, tá? Aquela série de fantasia da mesma autora de alguns anos atrás, da Celaena, Elin, maravilhosa. Aí eu queria que a autora escrevesse um troço parecido com o Trono de Vidro de novo. Aí eu li Acotar. Caos. Horrível, odiei. Pensei, essa terceira série vai ser boa, tô sentindo o Trono de Vidro vindo de novo. Não veio. Então, assim, a falta que faz na vida de uma pessoa uma personagem maravilhosa, tipo a Elin Celaena de Trono de Vidro. Quando a gente passa daquela confusão inicial de várias espécies de seres mágicos que não são muito bem explicados no livro, a narrativa vai melhorando, o suspense e a investigação do crime é interessante, mas o livro, ele é enfadonho. Ele tem uma narrativa intragável, cheia de palavrões desnecessários, cenas desnecessárias. Então o livro não precisava ter 900 páginas, ele podia ter sido escrito em 400, ele seria muito melhor. Sem contar que essas páginas a mais podiam ter sido usadas para explicar o universo da obra, tá? Em vez de ficar enchendo linguiça falando que ela baixou a cueca do cara para dar banho nele porque ele tava mal. Enfim. A terceira leitura desse mês foi um livro famosíssimo de 2024, que é A Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Eu não sei se é Jaros, Yaros, enfim. E aí nesse livro a gente conhece a história da Violet Sorrengail, que vive num país em que os jovens podem fazer um teste uma vez nas suas vidas
para se tornarem montadores de dragão. Se eles passarem nesse teste, que é um teste mortal e muita gente morre, eles se tornarão os montadores de dragão com poderes mágicos que vão defender a fronteira do país. A Violet nunca quis ser uma montadora de dragão, ela queria ser uma escriba, porque ela é pequena, ela é fraquinha, ela não consegue fazer nada e tal. Mas a família dela é uma família de montadores de dragão e a mãe dela obriga ela a participar do teste mortal. E aí, assim, a história desse livro é construída de uma forma muito legal. A gente começa do pequenininho, do teste pra dragão, e vai aumentando pro resto do universo. E a gente fica empolgado querendo saber mais. Eu tava curtindo muito o livro, assim, bastante. E aí chegou no final e eu vi que o livro não acabou. E eu pensei, como assim não acabou? Aí eu descobri que é uma série. Tem pelo menos mais 2 livros. Que agora eu vou ser obrigado a ler, porque eu gostei do primeiro e eu não sabia que tinham outros. Então, assim, mais um dia na vida de uma pessoa com Sol em Gêmeos e Ascendente em Peixes que não olha direitinho se o livro é único ou não. Mas, além disso, 2 coisas. Primeiro, a autora é uma pessoa com deficiência e ela propositalmente escreveu a personagem Violet Sorrengail como uma pessoa com deficiência também. Isso não é discutido no livro, não toma uma temática central no livro, mas está presente em alguns capítulos quando a gente vê as dificuldades físicas da Violet por conta dessa deficiência que não é nem mencionado o nome. Então eu achei bem interessante também essa forma de honrar a sua própria história como autora, mas também de promover uma certa representatividade. Um outro ponto que eu não curti muito é que a gente vê já na página 30 do livro, por ali, qual vai ser o interesse romântico, qual que vai ser o triângulo amoroso, então algumas coisas se tornam meio óbvias. Pode ser que eu esteja querendo demais de um livro pra faixa etária, assim, mais adolescente? Pode, mas achei que não precisava ser tão óbvio assim. O 4º livro que eu li esse ano foi O Mágico de Oz, do L.F. Baum, e eu não vou falar muito do Mágico de Oz, porque todo mundo conhece a história e tudo mais, mas também porque tem um projeto que começou aqui no canal em que eu vou ler os livros do universo do Mágico de Oz até a estreia do filme de Wicked em novembro. Então eu vou deixar linkado em algum lugar o primeiro vídeo dessa série que discute o Mágico de Oz, o livro, o Mágico de Oz, o filme e o filme de Wicked, o que é parecido, o que é diferente e o contexto histórico do Mágico de Oz, que é bem interessante. E com isso chegamos no 5º livro desse mês, que é Gay de Família, do Felipe Fagundes, que é o único livro nacional dessa lista. Temos que mudar isso. Esse livro é um drama familiar daqueles ala sessão da tarde em que a gente acompanha a história do Diego, que é um homem gay que saiu da sua casa muito jovem porque a sua família era muito religiosa e muito homofóbica. Ele tá saindo de férias pra passar com os amigos no livro, até que o irmão dele, o mesmo irmão homofóbico, bate na casa dele e diz: olha, eu preciso que tu cuide dos meus 3 filhos esse final de semana, porque eu não tenho com quem deixar. O Diego, evidentemente, não quer cuidar dos sobrinhos, até porque ele mal tem contato com a família, mas o irmão dele oferece uma grana preta pra ele ser babá por um final de semana, e ele aceita cuidar dos 3 sobrinhos nesse final de semana. E assim, que final de semana sensacional. Cada sobrinho é um universo em si, o próprio Diego é um universo em si, e o autor vai costurando histórias, narrativas super engraçadas, que estão junto dessa complexidade desses personagens. Inicialmente eu fiquei um pouco preocupado com a questão do estereótipo, porque a representação do homem gay aqui é uma representação bem estereotipada, especialmente no início do livro. Mas eu confesso que ao longo do livro eu fui me entregando para a história. Fui sendo conquistado, fui dando risada, fui me emocionando e acabei gostando muito. E a cereja do bolo é que, como eu disse, o livro tem aquele clima meio Sessão da Tarde. A gente tem aquele final de comédia romântica da Sessão da Tarde que todo mundo gosta, todo mundo suspira, todo mundo se emociona. Então o livro tem ao mesmo tempo uma parte muito engraçada, uma comédia muito legal, mas também um drama familiar que vai levar para um final de aquecer coraçãozinho, que todo mundo gosta, né? E os últimos 2 lidos deste mês são livros acadêmicos, então eu não sei se eu fico falando sobre eles ou não, se eu mostro nos próximos meses ou não. Me digam aí nos comentários se vocês acham que eu tenho que mostrar ou não também. Os 2 são da mesma autora. O primeiro deles é Diferenças que Importam, Teoria Feminista e Pós-Modernista, da Sara Ahmed, que é basicamente um livro que vai tentar discutir essa tensão entre pós-modernismo e movimento feminista. Bem interessante, bastante denso, teoricamente, dá um trabalho pra entender, mas vale a pena, é interessante. E o segundo, que também é da Sara Ahmed, é Queer Phenomenology, que é uma tentativa de misturar a teoria queer com metodologia fenomenológica, que não é o que eu faço, nunca fiz fenomenologia, não pretendo fazer, mas queria ver como é que ela ia fazer essa discussão. E a Sara Ahmed é uma autora bem interessante, eu já li outros 2 livros dela, tô lendo mais um. Ela realmente é uma pensadora muito potente, e aí eu tô tentando ler um pouquinho mais dos livros dela.
Bom, pessoal, foi esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha comigo nos comentários a tua leitura favorita de fevereiro e se você gostou ou não das minhas. E não esquece de me dizer se você quer que eu faça um vídeo específico de algum dos livros que eu mostrei aqui. Eu não vou mais fazer nesse canal resenhas de todos os livros que eu li, como eu fazia no passado. Então, se vocês pedirem algum específico, eu vou lá e faço. Não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar com os amigos, comentar e tudo mais para ajudar no engajamento. Nos vemos na semana que vem e tchau, tchau!